Flamengo, com toda essa constelação que montou, assim, qualquer que seja o jogo, mesmo o Palmeiras aqui em São Paulo, o Flamengo tem a obrigação, e aí é uma questão de índole, a obrigação de tentar ir na jugular do adversário. Se vai dar certo ou não, se ele vai perder ou não, isso é uma outra coisa. O Flamengo não está aqui para ficar empilhando estatística de invencibilidade. O Flamengo tem que disputar títulos, o Flamengo tem que ser o bambambam, o Flamengo tem que, sabe, estar na ponta do campeonato. E por isso que eu digo, Piperno, que a imagem e semelhança do treinador. A gente já viu essa história na seleção brasileira. Claro. Que ficava se vangloriando de, me dei bem nas eliminatórias, ganhei lá da seleção do Bambala, do Arimateia, chegou na Copa do Mundo, caiu para 2 seleções em quarta de final de segunda prateleira da Europa. Tem que parar com isso, Piperno, sabe? A estatística tem que servir o cara, mas o cara não pode estar subserviente à estatística, e é isso. Aí chega o cara lá da fisiologia e fala o seguinte, olha só, não pode bater 10 vezes com a perna direita porque na 11ª ele vai se machucar. Não, então poupa. Olha só, ele não pode sentar com a nádega à esquerda com 45 graus, porque se for de 45 para 50, 60, ele não vai conseguir mais sentar no avião. Pelo amor de Deus, gente, vamos parar com isso, vamos olhar futebol. O que o futebol do Tite trouxe em 2024 até agora? Invencibilidade, qualidade, brilho, encantamento, nada disso, Piperno. É uma frase sobre estatística, hoje em dia certamente meio politicamente incorreta, mas é do tipo de coisa que o Vampeta gosta. Essa é atribuída aí ao Roberto Campos, o avô, né? Ilustre, intelectual, refinado e tal. Aí, Vig, dizia que estatística, Vamp, estatística é algo que mostra tudo, é como biquíni, mostra tudo, mas cobre o essencial. Meu caro Pedro, você poupar para jogar contra o Bolívar na altitude, para mim é algo que me incomoda. Absurdo. Que absurdo. É assintoso. E eu quero ver, e estou torcendo para isso que não aconteça, viu, torcedor do Flamengo? Mas quero ver se o Flamengo perde na altitude para o portentoso, gigante, enorme, imbatível, colossal Bolívar. Qual vai ser a justificativa do técnico Tite? Já está pronta. Jogamos a mais de 3.000 metros acima do nível do mar, dificuldade de adaptação, estamos indo para Santa Cruz de la Sierra e chegando em cima da hora de La Paz para sentir menos os efeitos da altitude. Ora bolas! Se vai perder ou se pode perder na altitude, por que não bota o time principal hoje? Por que começa jogando com Carlinhos, que veio do Nova Iguaçu outro dia? O De La Cruz, indubitavelmente... Pode abrir o glossário aí, pode abrir o dicionário. Indubitavelmente, é o melhor jogador no meio de campo do Flamengo. Com todo respeito, o Jorge de Arrascaeta. É o cara do área a área, box to box. E ele começa no banco de reserva para entrar faltando 15 minutos. 15 minutos para terminar o jogo. Foi um fiasco. Foi decepcionante. Pode botar na conta do seu Abel, pode botar na conta do seu Tite. Sendo que o Tite, espero que ainda não esteja com a desculpa pronta na próxima quarta-feira. Senão vai ter cornetado, senão vai ouvir bastante, viu, Pedro? E o Tite que mexeu na escalação, no meio das 2 finais do Campeonato Carioca, um placar 3-0 pro Flamengo, né? Diante do Nova Iguaçu. E aí teve o Milionários no meio do caminho, né? E ainda preservou atletas e tudo mais, de olho no segundo jogo que já estava decidido. Agora, mais uma vez, tem o Palmeiras. Cara, é o Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro. E aí tira Pedro e De La Cruz, deixa no banco de reservas essa dupla. E tem mais, o Bolívar, vocês não sabem, ou alguém arrisca dizer, o time que eliminou o Bolívar do Campeonato Boliviano. Falou essa semana, você falou o nome, né? Nome engraçado. Fala aí o nome. San Antônio Bulo Bulo. Foi o time que eliminou o Bolívar no Campeonato Boliviano. Bulo Bulo. Jogar Libertadores e cair contra o Corinthians. Gabriel Dias apostou dinheiro, hein? Bulo Bulo. E Gabriel Dias ainda apostou dinheiro nesse jogo e ganhou, hein? Ganhou dinheiro, hein? Apostou no Bulo Bulo? Apostou no Bulo Bulo. Foi depois da terça-feira lá, da festa do Vampeta lá. Gente, eu acho que você não sabe. Fazer uma aposta. Eles empataram com o Bolívar lá na casa do Bolívar, né? E, aliás, eles ganharam o primeiro jogo em casa por 1-0 e depois na casa do Bolívar só seguraram o empate 1-1. Bulo Bulo eliminou o Bolívar, próximo adversário do Flamengo. Eu tenho certeza esse time que aí que o Tite está criando expectativa e que está poupando jogadores, Viga.
tenho certeza que você não sabe, mas a província de San Antônio, lá na Bolívia, é rica beça, sabia? Tem gás para dedéu. Lá no passado já teve até confisco de ativos da Petrobras, a empresa brasileira, mas enfim. Beleza, hein? Rapaz. E de análise do time, ganha análise até da cidade. O Rodrigo Viga também é cultura, né? Fazemos de tudo, né? Tipo palha de aço, 1001 utilidades. O meu caro Pedro, eu acho que eu vou repetir, bater numa tecla que eu venho falando há muito tempo aqui no microfone da Jovem Pan. Eu estava dizendo que eu queria ver o Flamengo sendo testado. Foi assim contra o São Paulo, foi uma vitória xoxa. Quando eu cheguei em casa, eu tomei até um puxão de orelha do meu filho, do Gabriel. Não, jogamos uma barbaridade. Eu falei, então a gente estava em Maracanãs diferente, Gabriel, porque eu acho que o Flamengo jogou ali o suficiente para ganhar do São Paulo. Hoje não fez muita força para ganhar do Palmeiras, tem o Bolívar, depois tem o Botafogo. Acho que o Flamengo ainda está, já que a gente falou de gás, o Flamengo ainda está ali engasgando, ainda não engrenou e continua deixando dúvidas, lacunas e interrogações na cabeça do seu torcedor. Vai perder pouco, como disse o Vampeta, mas será que vai ser um time decisivo, vai ser um time vitorioso? Competitivo vai ser porque é o mais rico da América do Sul, então não tem como não ser. Mas, além de não ser um time brilhante, não ser um time encantador, acho que ainda não é um time pronto. E aí que mora o perigo. Por enquanto, pontos corridos, beleza. Mas quando chegar na fase de mata-mata, meu caro Pedro, pega um desse aí, cujas estatísticas falharam, que não conseguiram observar, né? A Valência com o dedo mindinho esquerdo, com o cílio do olho direito, com ali a cárie dentro da boca, e aí a vaca vai pro brejo, viu, Pedro? Ô Vampeta, difícil, né? Começo de temporada, o Tite já tá poupando alguns jogadores, colocando no banco, e vai enfrentar um time que foi eliminado pelo possante, com todo respeito, Bulo. Vampeta, que coisa, né? Não deveria ter esse medo do Bolívar, né? Tem que ter medo do Palmeiras, né? Campeonato Brasileiro, e colocar todo mundo pra jogar. A temporada começou agora. Você começa a olhar tudo, né? Os campeonatos europeus aí chegando à sua reta final, que é pra Premier League, faltando 4 rodadas. Hoje na Espanha, praticamente, o Real Madrid, com a vitória diante do Barcelona, segurou o título, faltando umas 4 rodadas, tem 11 pontos de frente. E aqui no Brasil, quando eu falo sempre isso assim, as agremiações, Palmeiras, Inter, Grêmio, Flamengo, elas podem jogar 80, 90 jogos no ano, mas os atletas não. Falo isso direto, o campeonato estadual, você fala, o campeonato estadual é que faz essa diferença em relação à qualidade europeia. Mas só que o calendário nosso, a maioria dos atletas são poupados. Fazem rodízio nos estaduais, estadual, né, que todo mundo fala aí que prega que tem que acabar, eu sou contra, eu adoro estaduais, a rivalidade local. Hoje mesmo teve o Bavi, rivalidade local, vai ter o Fla-Flu, teve Vasco e Fluminense. A rivalidade local começa para depois se expandir pelo país. Aí você pega, né, jogadores, um ou outro pode ter uma condição desfavorável, mas, pô, você pega entre Palmeiras e Bolívar, eu saio com a cavalaria toda contra o Palmeiras, que é meu principal rival dentro do continente a nível financeiro, né? E vou botar, um clássico, vou botar pra cima, porque se eu ganho hoje do Palmeiras, se o Flamengo ganhasse do Palmeiras hoje, abria 6 pontos. É 2 rodadas para você poder tirar diante do Flamengo, com todo o poderio que tem o Flamengo hoje. E o Palmeiras, ao mesmo tempo, opa, se eu ganhar, eu igualo ao principal rival. Não vou deixar abrir. Quer dizer, tem que olhar a tabela toda. Se você pegar a tabela toda e falar assim, empatar com o Palmeiras foi ruim pro Flamengo, sabe, fora de casa, não. Mas o futebol tem que ser melhor jogado. O futebol tem que ser melhor jogado. Pra gente que tá cobrindo, assistindo, que nem o Flávio falou, vou ver aqui o principal jogo do Campeonato Brasileiro e talvez, hoje teve Boca e River também, né? Quer dizer assim, na rodada, e você não viu um futebol que te atrai. Eu tava vendo hoje, não é sacanagem não, eu tava vendo Everton e Nottingham Forest. Eu tô vendo. Eita, como é que é? Time lá do Robin Hood. Do Robin Hood, é verdade. Fala aí, NF, Nottingham Forest. Nottingham Forest. É quase isso. Mas você isso, mais ou menos isso, viu? Você entendeu. Você vê os caras indo pra dentro do gol, Pepe. Lógico, é isso que eu reclamo. E é 2 times que estão na zona de rebaixamento, ali perto da zona de rebaixamento, perdendo pontos dentro da competição. Mas você vê os caras tentando ganhar o jogo, pra somar 3 pontos na tabela. Isso aí aqui é o começo. Estamos aí no mês de abril
indo pra mais, aí aquele rodízio, poupando. Você traz um cara de... Quanto foi que custou o De La Cruz? 16 milhões de dólares. Né? Você pega o cara de 16 milhões de dólares e fala, opa, vou tirar ele do principal jogo. Essas coisas não entram na minha cabeça. Quando eu contrato o De La Cruz, é pra botar ele nos principais jogos, pra eliminar rivais e bater o concorrente. O cara de 16 milhões você tira. Aí botou o Alan. Que tava machucado, também não foi barato. Jogando caro pra sair do Atlético Mineiro. Jogou nada até agora no Flamengo. Essas coisas não entram na minha cabeça. Quando você contrata os principais, é pra botar logo na arena pra pegar o rival. Você contrata o Haaland pra tirar pra jogar, pra ele jogar contra o Aston Villa ou jogar contra o Manchester United, contra o Liverpool. É mais ou menos isso que eles estão fazendo. Pra fazer gol no Nova Iguaçu. Pra fazer gol. Pra fazer E gol pega o cara do Nova Iguaçu pra ser titular, Vampeta. Aí o cara do... Não, aí vem o cara do Nova Iguaçu. Porra. Nada contra o Carlinhos, cada um na sua praia, mas o titular é Pedro, pô. Aí o treinador da seleção, tem mais, Viga. O treinador da seleção tava lá no camarote sozinho, foi olhar o Carlinhos. O Dorival tava lá, Flávio. Eu vi. Não pode olhar o Carlinhos. Se o Pedro não joga, eu vou olhar o Carlinhos. Se eu sou o Dorival hoje, eu saio do estádio com a certeza que eu não vou convocar ninguém. Seja brasileiro, estrangeiro, convoco ninguém para a seleção brasileira, porque foi uma atuação horrenda, pífia, culpa dos dois treinadores. E o Tite falou, sobre deixar Pedro e De La Cruz no banco, abre aspas. Ele já está concedendo entrevista coletiva, depois a gente até pode mostrar um pouquinho, exibir, ou na nossa programação, as palavras do Tite, mas está aqui, abre aspas para o Tite. Nós temos avaliações fisiológicas. Então, seguindo as orientações, nós iniciamos com outros atletas que poderiam ir bem. Eu entendo que com a entrada dos dois no segundo tempo, o time melhorou. Mas foi isso. Nós seguimos apenas as orientações do departamento médico, fecha aspas. E eu estava olhando aqui a entrevista do Tite ao vivo, ele se levanta e deixa o Fábio Marcelejano entrar na entrevista coletiva para explicar. De perto de Manchester City, de Real Madrid, de Barcelona. Eu nunca vi tanto preparador físico e tanto fisiologista ruim no futebol brasileiro. É por isso que o meu treinador perde o emprego. Que os caras vêm lá, o fisiologista, se você não machucar, não mexeu no trabalho dele. Isso. O atleta tá sempre correndo risco, pode machucar no treino, num trabalho físico. Quantos jogadores a gente viu aí? Outro dia eu vi o Gerson machucou no aquecimento. Quanto a gente vê? Então, fisiologista, se eu sou treinador, longe, cai fora. Eu e você conversamos nesses últimos 10 dias um monte de vezes sobre esse negócio desses gigantes aí, Manchester, Real Madrid e tal, ter uma sequência de jogos decisivos, escalar o que tem de melhor, ou procurar escalar o que tem de melhor. Então, veja, eu acho que você tocou num ponto que é muito importante. A preparação física do futebol brasileiro e também os fisiologistas, eles formavam até muito pouco tempo, passado muito recente, uma área de excelência. O Brasil exportava profissionais dessas duas áreas. A medicina esportiva do Brasil é a melhor do mundo. Agora, fisiologia, preparação física, meu Deus. Eu não sei o que está acontecendo. Tá? Estão dando um passo para trás. Excesso de zelo, porque aí eu ouvi alguém dizendo, mas porque, entre outros fatores, aqui no Brasil as viagens são mais curtas. Eu falei, cara parda? Você pega o Palmeiras e o Flamengo que vão jogar o Campeonato Brasileiro, 70% dos jogos estão a 1 hora de voo. Os dois vão fazer vários jogos contra times da mesma cidade, em BH, em Curitiba, e um vem a São Paulo, o outro vai Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul, 1h30 no máximo. Exatamente. Mais longe que tem é para ir para Fortaleza. Tem 3. Cara, tem 4. Você vai jogar. Você faz viagem comprida contra o Cuiabá, contra o Atlético Goianiense, ela tem 5. E contra os 3 lá do Nordeste. Acabou. Não, mas não. São Paulo, Cuiabá, não, por aí. São Paulo, Cuiabá dá o quê? É 1h30, pô, 1h20. Né? Não, não sei, aqui enfim, a comparação na Espanha, lá na... Não, 1 hora... É tudo pertinho, tá bom. Mas assim, nessa distância de 1 hora, 1h30, são quase todos. Então, nem essa desculpa se aplica. Diga lá, Viga. Pedro, eu já tinha tocado superficialmente nesse assunto, eu fico muito feliz de Vampeta e Piperno e Vampeta tocarem nesse assunto, porque a gente fica falando muito da diferença desse ato que existe, maior do que o Oceano Atlântico, entre futebol sul-americano e futebol europeu. E por essas e outras, que eu acho que no curto prazo não dá para o Brasil, mas não tem a menor condição da seleção brasileira pensar em título ou algo mais, a não ser que alguém esteja aí de vendilhão de mentiras. O futebol europeu, ele aprendeu muito com o futebol brasileiro.
pega os principais valores ali, os jovens de 16, 17 anos, tem o poderio econômico, tem o poderio financeiro, tem o poderio comercial, como tocou muito bem nessa tecla o Flávio Prado, mas esse é um ponto fundamental. Os europeus passaram a jogar tão bem ou melhor que os sul-americanos? Isso é uma verdade, não é uma mentira. Mas talvez um ponto que tenha sido o diferencial, o trampolim para esse hiato aumentar ainda mais, é essa questão da preparação física. Os colegas disseram, o Brasil chegou a ser excelência, de inclusive exportar profissionais, lembra do filé, entre outros, para cuidar de jogador lá na Europa. Mas aí, quando eles vão para lá, eles também deixam lá o seu legado de conhecimento. Ou então, os caras vêm para cá e começaram a estudar. Então, essa questão da preparação física, ela é tão evidente, é tão clara, tão transparente, que isso aparece nos jogos de futebol. Por que os caras jogam mais, estão mais presentes as principais estrelas? Por que o futebol lá parece um outro esporte? Por que o futebol é mais dinâmico? Por que o futebol parece um futebol vistoso e aqui é um bando de jogador correndo atrás da bola? Por todos esses fatores, econômico, financeiro, comercial, técnico, mas tem também a questão da preparação física. E tem um outro detalhe, não sei se o Piperno, que tem um olhar clínico, tem um olho de Tandera, lembra do Thundercat, Piperno? O olho de Tandera enxerga além do alcance. Eles são muito menores do que a gente em fundamento. Você vê um jogo do Coventry contra o Manchester United, você vê jogador da segunda e da terceira divisão dando aqueles lançamentos de 30, 40 metros, fatiado na bola, ninguém erra. Na batida na bola e na dominada. Aqui, meu amigo, parece equilibrista de prata. A bola vem, ó, e o cara fica lá, até cair no chão. Então, olhando várias valências, vários fatores, digo e repito novamente, futebol brasileiro vai para a próxima Copa do Mundo para visitar as pirâmides astecas, a tundra, lembra da tundra lá no Canadá, e também Mickey, Pateta, Pato Donald e companhia nos Estados Unidos, Pedrão. Por falar nisso... Ô Pedro! Diga lá, Viga. Eu só quero fazer uma reflexão adicional aqui. Quando botaram a grama sintética no estádio do Palmeiras, não era para melhorar a qualidade do gramado? Não era para isso, Pedro? Eu não consigo entender. Eu não vou entrar na polêmica do Landim. Recebe muitos shows, muitos eventos. Pois é, então joga em outro lugar, gente. O gramado sentia, né? Antes, né? A grama natural da Arena do Palmeiras antes sentia muito, né? Com os shows, com os eventos. Ficava quase impraticável o futebol. E aí nasceu a grama sintética, né? Esse composto, né? Veio até uma cortiça lá de Portugal agora para essa temporada. É a novidade no gramado do Palmeiras. Saiu o termoplástico, né? Que era o composto ali do gramado. E agora, o termoplástico, aquele que grudava na chuteira dos jogadores, né? Que no fim do ano passado, até o começo desse ano, o Palmeiras se revoltou contra a administradora do estádio. E agora, né? Fez essa reforma aí com cortiças que vieram lá de Portugal. Viga. É difícil, hein, Pedro? Porque a justificativa era que era para melhorar a condição do futebol, era para você ter um gramado mais estável por conta de evento, por conta dessa parceria e coisa e tal, e joga-se num gramado que aparentemente, pelo menos à distância, era de péssima qualidade. O Flávio tocou num ponto comercial que é extremamente importante com relação ao produto. Você joga no estádio para 29... tem cabimento, sincero, honestamente, tem cabimento. O maior clássico do Brasil da atualidade, que poderia lotar qualquer estádio do planeta, com 100 mil, 150, 200 mil pessoas, jogar para 29 mil pessoas. O que você está dizendo com isso? Você está desprestigiando, desvalorizando o seu principal bem, o seu principal ativo, que é o Campeonato Brasileiro. Por outro lado, eu não acompanhei aí os preços, mas certamente eles ou foram majorados ou estão lá nas alturas para justificar você ter aí uma subutilização da arena. Ainda joga com aquele tapume lá, com aquela lona no fundo, enfim. Sinceramente, acho que Flamengo e Palmeiras mereciam muito mais